Olá, meus queridos, tudo bem? Que Deus venha abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar, passando aí para uma pequena reflexão para a tua vida, né? Para a nossa vida em uns tempos tão difíceis que estamos vivendo. Já gostaria de dizer que o que eu vou falar aqui é a minha opinião. Todos nós temos a nossa própria opinião. Então, como eu respeito a opinião de todos, eu gostaria que você que vai assistir também respeite a minha opinião. E você que gostar, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, tá? E que Deus abençoe. Eu estava a meditar no livro de Juízes, na história de Gideão, né? Todos nós conhecemos essa história, né? Sobre quando o Gideão vai batalhar, né, contra os medianitas, né? E Gideão tinha 32 mil homens, né? Mas o Senhor disse para Gideão que era muito, né? E Deus disse: olha, Gideão, fala que quem for covarde volte, né? E a gente sabe que a maioria voltaram e só ficou 300 de Gideão, né? E o interessante é que quando Gideão vai partir contra os medianitas, Gideão só tinha 300, né? E os medianitas eram 100 mil. Então de quem era a vantagem? Sem dúvidas, medianita, né? Mas o que eu acho interessante, agora não é o que está na Bíblia, mas é as minhas palavras, que eu creio que Deus disse para Gideão: Gideão, fique tranquilo, tá? E eu imagino Gideão dizendo: Senhor, mas é bastante, é 100 mil, eu só tenho 300, fique tranquilo. O teu povo, Gideão, está com os pulmões bons? Mas por que, Senhor? Eu só quero que toque a trombeta. Mas nós não vamos batalhar? Gideão, só toca a trombeta, eu batalho por vocês, glória a Deus, né? Sabemos a história que quando Gideão vai, Gideão pede para o povo tocar a trombeta, e quando os 300 de Gideões começam a tocar a trombeta, Deus entra no meio do arraial, né? E nós já sabemos que a vitória foi do povo de Deus. Então o que eu vejo aí nessa passagem é um Deus que jamais abandonou o seu povo. É um Deus que nos momentos de guerra, né, estava com seu povo, e as vitórias sempre foi vitória maciça, né? Quando nós olhamos a história de Davi também, quando Deus mandava Davi sair na batalha, a vitória era certa, né? Então é um Deus que jamais abandonou o seu povo. E trazendo para o nosso tempo hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo uns tempos difíceis na face da terra, né? Dessa pandemia que estamos vivendo aí, né, ao qual já levou essa doença aí por nome de coronavírus, já levou muitas vidas, né? Não, eu não acredito, viu, irmãos? Eu não acredito que seja o tanto que a mídia fala, né? 3 mil, 4 mil por dia. Não, eu não acredito. Não acredito, mas que eu sei que a doença mata, mata, tá? Mas não é tudo isso não, né? Eu acredito que não seja tudo isso não. Muitas das vezes a mídia ela quer colocar medo na minha vida e na tua vida, para que você não coloque nem a tua cabeça fora da tua casa. Mas eu quero dizer para você, se na tua casa tiver o sangue do Cordeiro, pode colocar a cabeça fora da tua casa, pode sair, porque a vitória Deus garante, né? Então, eu fui dar uma volta na cidade, né? E eu vi quantos templos, né? Porque eu não digo igreja, porque igrejas é eu e você que está me vendo, né? Aonde congregamos se chama templo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra, né? Pedro vem de Petras, né? O nome Pedro é Petras, ou Pedras, né? Então Jesus estava dizendo para o próprio Pedro: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu e você que está me vendo, que somos a igreja. Aonde congregamos é templo, né? Aonde se reunimos e a majestade santa do Deus verdadeiro de Israel se faz presente naquele lugar. Então, eu fiz uma caminhada, né? Porque eu sempre gosto de fazer uma caminhada aqui na cidade. E eu vi quantos templos fechados, né? Quantas portas de templos baixadas. E eu aceitei Jesus Cristo, meus irmãos, com 13 anos de idade. Hoje eu tenho 30 anos, tá? Que sirvo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu aprendi, né, com os pastores por onde eu passei, né, que o povo de Deus é um povo valente, né, que o sangue pode dar no meio da canela, mas não recua da batalha.
né? Quantos pastores eu não vi, né, dentro das denominações, pastores valentes que levantavam os pulsos e diziam: olha, Satanás está derrotado, Satanás está debaixo dos nossos pés. Homens valentes, dava pulo com quase 2 metros de altura, cada rajada de línguas estranhas. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso aí, claro que não, cada um é cada um. Mas eu fui aprendendo assim, naquela valentia, homem brabo, e quer ver? Pastor brabo é se descobrisse o pecado de alguém. Se levantava, meus irmãos, igual um leão, igual uma leoa parida, partia para cima. Se fosse obreiro que está em pecado, já tirava de cima do púlpito, já colocava lá nas cadeiras, está suspenso. Se fosse uma irmãzinha que estivesse participando de um coral das irmãs, né, já tirava: não, você fica de fora porque você está suspensa, porque descobriu o pecado. E parecia que esses homens eram mais santos do que os outros, homens, né, valente. E eu fui aprendendo desse jeito. Eu falei: nossa, meu Deus, coitado do anticristo se levantar. A igreja, que somos nós, né, vai quebrar o anticristo no meio. E eu fui aprendendo desse jeito. Mas chegamos agora ao tempo, né, da pandemia, ao tempo de decreto. E o decreto que veio foi o quê? Baixe as portas do templo. Então, meus irmãos, eu, pregador José Santos, como eu aprendi desse jeito, vendo esses pastores valentes, pregadores valentes, missionários valentes dentro dos templos, eu falei: não. Eu pensei, né, comigo, eu falei: não, né, os homens, qualquer coisa que vier, tora no meio, no nome do Deus Jeová. Mas foi ao contrário. Mandaram baixar as portas dos templos, todo mundo baixou e ficou pianinho dentro de casa. Eu não digo 100%, mas eu digo, vamos lá, 99%. Porque eu creio que tem homens ainda que não se curvaram, né? Não se curvaram, está com os templos abertos, louvando a Deus, e Deus está honrando. Eu creio sim. Então eu penso, irmão, tá? Eu, pregador José Santos, que essa é a época agora que estamos vivendo, tá? Que os pastores, presidentes das denominações geral, no Brasil geral, se reunissem e dissessem assim: ninguém vai baixar a porta dos templos, vai abrir tudo. Ah, mas pastor, cuidado que vai ser multado. Não vai não, porque o Deus que estava com Gideão é o Deus que está conosco, a vitória será certa. Talvez você que esteja me vendo agora, você pode até dizer: nossa, como esse pregador é ignorante, como esse pregador não conhece a palavra, porque na palavra está escrito que nós temos que ser obedientes às nossas autoridades constituídas. Eu sei e concordo com você, mas na Bíblia também está escrito, Atos dos Apóstolos, que disseram para Pedro: olha, você está proibido de pregar nesse nome de Jesus Cristo, não fale mais nesse nome desse Jesus. Pedro disse: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Está na Bíblia também. Então, quando a gente olha para o tempo da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, né, a gente vê um povo, uns discípulos, aliás, valente. Discípulos que se você for estudar sobre a história dos discípulos, sobre a morte truculenta que os discípulos tiveram. O sangue deu no meio da canela, mas não recuaram. Então, eu acredito que seria agora. Entendeu? Seria agora que os pastores tinham que se levantar mesmo, dizer: não, ninguém vai fechar aqui não. Mas ninguém também vai montar, fique tranquilo que Deus está na frente. Mas infelizmente, não a maioria, né? Não todos, aliás, mas a maioria, né? Fecharam as portas dos templos e se esconderam dentro de casa. Eu já encerro minhas palavras dizendo: aqueles que não for no arrebatamento da igreja e ficar para a grande tribulação, não venha me dizer que não vai se curvar diante do anticristo, porque vai. Sabe por quê? Porque você, meu pastor, você, minha pastora, que baixou a porta do templo e está escondidinho dentro de casa, se você se curvou agora, se você não for no arrebatamento, sem dúvida nenhuma você vai se curvar diante do anticristo também. Vai. Então, que pena que eu só sou um presbítero. Que pena que eu não sou um pastor ainda e nem estou dirigindo um templo. Porque se eu tivesse nesse tempo agora, dirigindo um templo, 2 coisas iam acontecer. A primeira, eu ia ser expulso do ministério.
Porque quando desse a ordem, tem que fechar o templo, eu falava, aqui não fecha. Aqui não fecha. Então, sem dúvida nenhuma, o pastor presidente ia me tirar do ministério. Segundo, eu ia ser preso. Eu ia ser preso. Mas eu ia ser com orgulho. Porque nas primeiras manchetes dos jornais ia estar escrito lá: pastor evangélico foi preso, porque confiava em Deus, a fé dele estava em Deus que não ia fechar o templo e acabou fechando. Mas olha o que a matéria vai dizer: confiava em Deus. É o que está precisando para nossas vidas. Para você que está me vendo agora, para você que baixou a porta do templo, para você que se escondeu dentro de casa, para você que está pianinho, para você que deu tanto pulo dentro da igreja, falava em línguas estranhas, era aquela correria, era plá, plá, plá. Para você que quando descobria o pecado de alguém, nossa, já partia para cima como um leão, valente. E quando chegou a pandemia, quando chegou esse decreto, infelizmente você se escondeu. Se escondeu. Então eu acredito, eu, pregador José Santos, já encerro minhas palavras, que seria agora, esse tempo que nós estamos vivendo, que Deus, lá dos altos céus, né, olhou para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e disse: é agora que minha igreja vai se levantar, é agora. E não se levantou, se escondeu, Então a gente lê tanto a Bíblia, lemos sobre a história de Daniel que foi para a cova dos leões, mas não se curvou, tá? Não orou a outro Deus a não ser o Deus de Israel. Vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Não se curvaram. Foram para a fornalha de fogo ardente, mas quando o rei olhou, disse: a gente colocou 3, mas tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Deus passeava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Aí eu encerro minhas palavras dizendo: o que adianta? Muitas das vezes a gente lê a Bíblia tanto, lê sobre homens corajosos como Gideão, lê sobre homens corajosos como Elias, que enfrentou Acabe, os 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. O que adianta lermos sobre homens que, como Daniel, que eu falei, Sadraque, Mesaque, se na hora que precisa, tá? Todos se esconderam, estão dentro de casa. Então eu acredito que seria agora que Deus lá nos céus esperava que a igreja, que não é as 4 paredes, somos nós, se levantasse. E talvez você que está me vendo agora, você pode até dizer: e por que você não vai? Vai você então, se você está tão corajoso. Existe um ditado que deveria estar na Bíblia, mas não está: uma andorinha só não faz verão. Mas se eu achasse uma igreja, 1, 2 ou 3 igrejas que dissessem assim: vamos se levantar, eu digo para você que eu seria o primeiro que estava segurando bem na frente a bandeira do leão da tribo de Judá e não recuaria. Mas que Deus abençoe tua vida, que Deus venha colocar dentro de você coragem. A igreja precisa de coragem, porque não temos mais. Então não adianta ficar só lendo Bíblia sobre homens que fizeram coisas sobrenatural, né? Através do nome de Deus, acreditando que Deus era com ele. Se na hora que precisou, que é agora, os templos estão tudo com as portas baixadas. Para mim, tá? Para mim. Lembra que no começo do vídeo eu falei, é a minha opinião, mas para mim isso é uma vergonha. Porque em 30 anos que eu estou no templo, né? Que eu aceitei Jesus Cristo como um Salvador, eu vi pregações de homens que eu falava: meu Deus, se o anticristo se levantar nesse tempo, coitado dele, esses homens vão quebrá-lo no meio. Mas muitas das vezes, meu irmão, não é todos, tá? Mas muitas das vezes se chama fogo de palha. Muitas das vezes se chama emocionalismo. E emocionalismo eu aprendi que é transitório e passageiro. Então é agora que Deus quer saber verdadeiramente quem é a igreja dele. Mas, infelizmente, se esconderam, né? Mas que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no teu coração. Se você gostou dessas palavras, se você concorda comigo, se você acha que tem que se levantar mesmo uma igreja com coragem, repito, não 4 paredes, não estou falando de 4 paredes, porque ali é templo, estou dizendo igreja,
e você. Se você acredita nisso, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e que Deus abençoe a tua vida. Um abraço e um beijo no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus.